Eu navegarei no oceano do Espírito, ali caminharei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito Santo de Deus, que desce como fogo, fogo santo, vem como Pentecoste, vem, me enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem, vem como Pentecoste, me enche-me de novo. Bom dia, Taubaté, Rogério Salva-Vidas aqui mais uma vez com a palavra de Deus. Palavra para nos restaurar, para nos fortificar nos dias maus. Hoje Deus traz uma palavra tremenda para nós, no evangelista Marcos, o evangelho, aonde nós conhecemos já as histórias, sabemos o final e a gente vem trazendo a mensagem de Deus para todos aqui no canal, ao vivo. Pode ter erros, pode ter acertos, mas a verdade é uma só, que Jesus é o Salvador. A gente ouve tantos testemunhos de pessoas que hoje com enfermidades, pessoas que estão num leito, e às vezes eles questionam: por que será que eu estou aqui? E de repente, eu coloco isso como propósito. Às vezes para mudança de vida, para uma fortificação espiritual, ou às vezes até para ele começar a ter um entendimento que Jesus pode lhe dar vestes novas. Às vezes a enfermidade ela vem para te fortalecer, para poder colocar você num lugar mais alto ou mais baixo. Aí você que vai escolher aonde você quer estar. Às vezes a enfermidade ela vem para nos renovar, para nos fortificar. E olha só a palavra de hoje, aonde ela fica no Evangelho de Marcos, capítulo 6, do 17 em diante. Mas antes, olha só que valorização da palavra. Antes, Jesus, ele coloca uma palavra grandiosa, que um profeta só não é valorizado na sua própria terra. E quando eu refletia, hoje acordei com a sede de Deus para falar da palavra, aonde é uma pura realidade. Às vezes você está numa igreja, você tem a sua fé, você tem o seu modo de agir, você tem um modo de pensar, mas quando você coloca as palavras não surtem efeito, até mesmo dentro da sua própria casa, aonde você evangeliza outros, mas dentro da sua casa o evangelho não entra. E ele coloca essa reflexão: um profeta só não é valorizado na sua própria terra, entre os parentes e na própria casa. É forte essa colocação de Jesus na palavra. Mas a missão que ele nos dá, ele nos deu aos 12 que o acompanhavam, mais um
se desviou. Então não são todos que vão entender, que vão escutar, que vão levar a palavra ao pé da letra. Os mandamentos, decretos, preceitos, leis. E quando ele nos coloca essa direção, ele nos dá uma direção que nós podemos colocar diante de si algo grandioso para a nossa vida espiritual. Ele fala assim: quando entrardes numa casa, permanecei ali até a vossa partida. Se em algum julgar não vos receberem, nem vos escutarem, sai de lá e sacode a poeira dos vossos pés, para que sirva de testemunho contra eles. É muito simples você falar de Deus, é muito simples você colocar Deus em primeiro lugar, mas muitas pessoas ainda estão colocando bens materiais acima da palavra de Deus. Hoje, bens materiais estão falando muito mais alto do que a própria palavra, o próprio entendimento. E quando hoje eu refletia nessa manhã sobre o Evangelho, eu colocava essa situação, aonde João Batista, ele pregava no deserto, ele pregava no Jordão, aonde ele levava a palavra, 3.000 seguidores o acompanhavam, e ele colocava apenas o caminho. Eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Vocês estão esperando algo de mim que eu não sou. Eu sou apenas mais um dos profetas que vem trazer. Eu venho preparar o caminho. Eu venho abrir as veredas. Eu venho falar do que é permitido. Eu venho colocar as palavras que foram ditas aos meus antepassados. E aí, de repente, ele é levado à prisão, aonde um homem cujo rei é malicioso, um rei que só pensava em bens materiais, um rei que era maldoso, mas havia uma conversão ali, porque ele ouvia falar de Jesus. E quando as pessoas ouvem falar de Jesus, as pessoas, elas sentem algo no seu coração, algo que começa a ser uma fisgada, a uma transformação, algo que começa a cutucar as pessoas, porque ele existe, ele vive, ele ressuscitou por cada um de nós. E quando nós ouvimos a palavra, o Evangelho, é o próprio Jesus falando conosco, nos alertando, nos dando direções, nos colocando para que nós possamos mudar a nossa trajetória. E às vezes os caminhos que a gente tem seguido são caminhos tortuosos, são caminhos de dificuldades, são caminhos que às vezes nós se deparamos com as incertezas momentâneas da vida, caminhos que defrontam o nosso caminhar, o nosso entendimento. E a palavra, ela nos coloca essa direção. Muitos são rejeitados,
Quantas pessoas no mundo hoje são rejeitadas? Os nossos irmãos adictos, os nossos irmãos que estão na rua, os andarilhos, os nômades. As pessoas às vezes são rejeitadas dentro da nossa própria casa. E a direção é que os planos de Deus é para todos os que confiam. Então não é somente Rogério, não é somente o Manuel, não é somente o João, não é. São todos que confiam na palavra de Deus e leva para o nosso coração, que leva para o coração. E quando a palavra entra em nosso coração, ela faz mudança. Mas para isso acontecer, nós temos que nascer de novo. Nós temos que voltar à mudança. E quando se deparamos num leito de hospital com uma enfermidade, nós nascemos de novo. Porque o primeiro pensamento é: se Deus me desse outra oportunidade, eu mudaria. Aí vem o meu entendimento e o meu questionamento. Será que precisa chegar a tanto para haver mudanças? E a palavra, ela direciona isso. Herodes ouve falar de Jesus, porque o nome de Jesus se tornou muito conhecido na região. Todos falavam que havia um homem que fazia milagres, prodígios, sinais, que um homem vinha para mudar o mundo, mudar as expectativas. Outros falavam que Jesus era João Batista. Outros falavam que eram os profetas. Outros, Jeremias. Mas Jesus, ele coloca aos discípulos: o que dizes que eu sou? E aí somente um, que caminhava com ele, tinha pensamentos de brutalidades, não era uma pessoa enraizada, mas era uma pessoa que ouvia em seu coração quem era realmente o verdadeiro Filho do Homem. E ele diz: tu és o Filho do Homem. E Jesus coloca para ele: não é você que revelou isso, mas foi o Pai que está no céu que revela isso para você. E hoje, ele é o nosso pilar da Igreja Católica, que é Pedro, que seguiu o caminho, mas não foi digno de ser crucificado igual a Cristo, pois somente existe um. E por isso que Deus dá essa autoridade para ele. Tudo que ligares na terra será desligado no céu. Tudo que será ligado na terra será desligado na terra. E aí, sucessivamente. Por quê? Porque hoje nós temos uma direção, uma igreja fundada em Cristo. E quando veio essa mensagem, essa palavra soou forte no meu coração, que pode também soar no seu. Que às vezes achamos que os profetas já não existem mais, que a palavra de Deus já não entra mais no nosso coração. O nosso coração está tudo empedregado, o nosso coração está enraizado, amaranhado, porque a palavra, ela não entra, ela não germina. E quando nós vemos essa mensagem, o que nós entendemos? Porque a palavra é para mim e para você. Os planos de Deus não podem ser frustrados.
O plano de Deus é para todos. Não é só para o Rogério. Ouve a palavra do Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livre Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim diz o Senhor. De fato, Herodes tinha mandado prender João e acorrentá-lo na prisão, por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com a qual ele se tinha casado, pois João vivia dizendo a Herodes: não te é permitido ter a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades lhe tinha ódio e queria matá-lo. Mas não conseguia, pois Herodes temia João, sabendo que era um homem justo e santo, e até lhe dava proteção. Ele gostava muito de ouvi-lo, mas ficava desconcertado. Finalmente chegou o dia oportuno. Por ocasião de seu aniversário, Herodes ofereceu uma festa para os proeminentes da corte, os chefes militares e os grandes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e a seus convidados. O rei então disse à moça: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E fez até um juramento: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: que devo pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. Voltando depressa para junto do rei, a moça pediu: quero que me dê agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas por causa do juramento e dos convidados, não quis faltar com a palavra. Imediatamente mandou um carrasco cortar e trazer a cabeça de João. O carrasco foi e lá na prisão cortou-lhe a cabeça. Trouxe-a num prato e deu à moça, e ela entregou à sua mãe. Quando os discípulos de João ficaram sabendo, vieram e pegaram o corpo dele e o puseram numa sepultura. Essas são as palavras da salvação. Essas são as palavras que salvam. Essas são as palavras que transformam. Essas são as palavras que edificam. Essas são as palavras que, dentro do contexto, nos direciona a uma mudança de vida. Herodes tinha algo, uma afeição por João. Herodes não era uma pessoa boa, mas a sua mulher Herodíades era pior. Ela tinha algo que muitos hoje no mundo têm: angústia, rancor, raiva. E tem uns que tem uma palavra que traz muita enfermidade, que é o ódio. E ela
já tinha ouvido um alerta, um conselho de João, que não era mulher de seu irmão Filipe. E João vivia dizendo a Herodes: não te é permitido ter a mulher do teu irmão. Aí começa o balaio de gato. Algo que não pode acontecer. Por isso que Herodíades tinha ódio e queria matá-lo. Herodíades saía algo de dentro dela que falava: somente a morte é que vai me sustentar. Porque ela não queria ver mais João, porque João sabia de todas as coisas. Mas Herodes temia João Batista, através de não saber quem era João Batista, porque ele pensava que uns era profeta, outros era Jeremias, mas o principal que era Jesus. E quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós temos um entendimento somente, que é Ele que salva, é Ele que conduz. Muitas vezes ouvimos a palavra de Deus, mas não entendemos, não temos transformação. E quando nós ouvimos essa mensagem, essa boa nova, nós entendemos que para satisfazer egos, nós matamos as pessoas. Mas matamos de forma espiritual, às vezes carnal, às vezes matamos com palavras. E quando não temos essa transformação, não temos a palavra de Cristo em nosso coração, nós também somos mortos. As enfermidades, ela vem para quê? Para nos direcionar, para nos fortalecer, para nos dar entendimento do que nós fomos. E nós não acreditamos nisso. Muitas vezes ouvimos a palavra, vivemos a palavra, mas não tem transformação. Somos igual escribas e fariseus. E quando nós entendermos que Ele morreu em prol de cada um de nós, e hoje somos livres em Cristo Jesus, nós começamos a ter uma vida nova. Nós vamos deixar de ter medo e nós vamos começar a tomar posse de uma vida nova em Cristo Jesus. A palavra tem que ser transformadora. A palavra tem que nos transformar de uma forma que sai de dentro para fora. E quando nós aceitamos a palavra de Deus, nós começamos a ter um renovo, uma vida em Cristo diferenciada. O que era velho já passou. Agora nascemos novamente. A palavra, Herodes ouvia a palavra de Deus, mas escutou Herodíades através de sua filha. Porque se ele falasse não, talvez ele ia ficar envergonhado com os teus convidados.
E muitas vezes nós falamos algo e ficamos assim, envergonhados, porque temos medo da verdade. E a única verdade é que vai nos libertar. Às vezes somos tentados pelos pedidos do mundo. Quantas pessoas hoje são tentadas por pedidos mundanos? Faça isso que vai dar certo. Faça aquilo que vai dar certo. Usa isso que vai ser bom. Faz aquilo que vai ser bom. E aí, sucessivamente, você vai colocando os pedidos do mundo que não são bons para o seu dia, mas você vai dando raízes, vai brotando, vai germinando, vai guando, para que você não alcance a transformação. Herodes ouviu a palavra, mas escutou Herodíades. A palavra não sustentou, pois não deixou entrar no seu coração. E quando ele ouvia a palavra, se ela tivesse sustentado, se ela tivesse entrado no seu coração, a mudança seria de bênção, de graça, porque nada haveria de acontecer. Às vezes, o mundo nos oferece caminhos largos, caminhos que vai levar você ao abismo. Pessoas, amigos. Se você analisar uma história, muitas das vezes eu caminhava, eu saía para a noitada, eu vivia uma vida livre, na bagunça, mas era uma vida vazia, de bebedeiras, de curtições. Mas quando chegava em casa, no outro dia, tudo ficava vazio. A amizade já não existia mais. As pessoas que caminhavam comigo, que eu achava que era amigo, estava falando mal de mim. E isso acontece com todas aquelas pessoas que hoje saem na noite, bebe, faz as atrapalhadas da vida, mas no outro dia é a mesma coisa. Vai voltar a ser assim, vazia, porque não foi preenchido, não foi acolhido para uma vida nova. Quando entramos na presença de Deus, temos que ser renovados, temos que ser transformados nas palavras, nas atitudes. É uma mudança completa. Deus, ele não faz nada pela metade. As suas obras, elas são completas. Ela poderia ter pedido outra coisa. Ah, eu quero o seu reino. Ah, eu quero o seu carro. Ah, eu quero seus cavalos. Ah, eu quero os seus ouros. Mas não. Mas ela fala, eu quero a cabeça numa bandeja de prata. E quantas pessoas estão andando com você? Quantas pessoas estão caminhando com você? Quantas pessoas estão batendo no seu ombro, bebendo do seu copo, comendo da sua comida, mas estão querendo a sua cabeça numa bandeja de prata?
É momento de reflexão, é momento de você acordar. É momento de você falar, peraí, eu tenho ouvido esse irmão, eu tenho colocado as palavras dele no meu coração, e tem horas que a verdade que sai da boca dele não é para a minha transformação, mas é algo que vai mudar, vai direcionar eu para uma vida reta. Sem você querer, você está sendo transformado para a glória do Senhor. Não é para a minha glória, que eu sou apenas um miserável. Eu sou apenas mais um. Como dizem. Ela poderia ter pedido qualquer outra coisa para ele, mas ela queria satisfazer o ego de quem? De sua mãe. Nem era o próprio ego dela. Qual que seria o sonho dela? Ela deixou o seu sonho, os seus talentos, como diz, ela enterrou tudo para satisfazer a mãe. E quantas pessoas hoje fazem isso no mundo? Deixam os seus sonhos para satisfazer a dos outros. Nós temos que ouvir a palavra para melhorar no dia a dia. E quando acolhemos a palavra em nosso coração, é Deus batendo na porta e te alertando, te acordando, falando: ei, acorda, desperta, tu que dormes, tu está dormindo, você tem que acordar, ainda dá tempo. É o momento de transformação, é momento de vida nova, é momento que você acolhe a palavra de Deus, que sustenta você nos dias maus, nas enfermidades, nas dificuldades, nas barreiras que a vida nos oferece. Não é falar de Deus só na alegria, quando você conquista, quando você está no auge. Não, é falar de Deus na tristeza. É falar de Deus quando você estiver no fundo do poço. Exemplos bíblicos como Jeremias, dentro de uma cisterna, lodo até o pescoço, e quando ele olha para o céu, ele fala: o meu socorro vem de Deus. É momento de você ter mudança. É momento de você acolher a palavra de Deus e sustentar. Pois quando ouvimos a palavra e guardamos em nosso coração, ela tem poder de transformação, ela tem alimento de substância para os nossos dias. É a palavra de Deus que vai nos mudar, que vai nos dar essa transformação de dentro para fora. Eu preguei ontem, sepulcro caiado. Mas hoje, você já não está mais no sepulcro. Você já não está mais maquiado. Você hoje está vivendo algo novo. É a palavra de Deus que você está ouvindo. É a palavra de Deus que está tocando em seu coração. É a palavra de Deus que vai te fortificar no dia mau, nas suas percas.
E quando você se direciona, quando você se entrega, você está recebendo, você está sendo acolhida pelo Espírito Santo de Deus, no batismo, no repouso. É Ele repousando sobre você. Deixe a palavra te transformar. Às vezes você está fraco, como eu, como muitos do mundo, como diz 1 Pedro 5:9. Mas quando nós deixamos nos envolver pela mensagem, pela palavra de Deus, nós somos sustentados na rocha que é Jesus Cristo. Às vezes estamos fracos, não conseguimos mais lutar, não temos força, mas nós temos aquele que morreu e ressuscitou por nós para nos dar força. Então peça a Ele. Quem pede, recebe. A palavra diz que às vezes nós não sabemos pedir. Mas se você pedir com o coração, Ele te ouve. Ele tem te ouvido. Temos que ser fortes, temos que ser corajosos para esse encontro com Jesus. Nós não podemos estar fracos. Nós temos que viver uma vida nova, forte, para lutar no dia mau. Deus quer que ouçamos a palavra. Mas também temos que compartilhar. Hoje você está tendo a graça de ouvir a palavra de Deus. E por que não compartilha com o irmão? Por que não compartilha com aquelas pessoas que estão necessitando? Aquelas pessoas que estão precisando de um renovo, que estão precisando de uma cura espiritual. Às vezes a pessoa está no leito de hospital, mas a cura está perto dela, mas ela não abraça, ela não agarra. E você pode ser esse canal de graça. Levar a mensagem. Levar a palavra. Quantas calúnias, quantos sofrimentos, quantas difamações, quantas coisas falaram de você, quantas coisas te julgaram. Às vezes colocaram você numa situação difícil. Falaram que você já não tinha mais jeito, falaram que você já era uma pessoa zero à esquerda. Te menosprezaram, te maltrataram. E você perdeu a força. Porque você não estava sustentada na palavra de Deus. Mas hoje, Ele desce na palavra para poder te dizer que os seus planos não podem ser frustrados. O que Deus preparou para você é muito maior do que isso. É muito maior do que esse leito de hospital. É muito maior dessa miséria, dessas dificuldades. É muito maior dessa tristeza que aflige seu coração. É muito maior do que algo que você tem trazido para dentro do seu coração, que você não consegue tirar.
Hoje, a dor que está no seu coração, às vezes, pode ser tirado pela palavra de Deus. É só confiar. É só entender que Ele quer o melhor para todos. Deus quer que ouçamos a palavra de Deus, que compartilhamos a palavra de Deus, para que ela chegue aonde precisa ser colocada. E às vezes é dentro da sua própria casa, através dos profetas, através dos mensageiros. Hoje, nós somos reis, sacerdotes. Hoje nós podemos. Hoje nós podemos ir além. Porque Deus já nos enviou. Ele envia os discípulos. A missão era trazer aquelas pessoas para a conversão. Mas ele diz, vá, não leve nada. Olha só o que diz a mensagem. Mandou que não levassem nada pelo caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro à cintura. Mas que calçasse sandálias e não usassem 2 túnicas. Porque a missão era simples. Expulsar muitos demônios, ungiam com óleo numerosos doentes e os curavam. Olha a nossa missão hoje, como sacerdotes, como reis, para levar a palavra de Deus, para expulsar demônios, ungir com óleo numerosos doentes e os curarem. Hoje, a nossa missão é essa, de sair, uma igreja de saída, para fazer o que Jesus nos ensinou. Essa é a mensagem de Deus. Às vezes te caluniaram, às vezes você está passando por sofrimentos que nem é seu. Às vezes é sofrimento que você acolheu para você, mas não é seu. Joga fora. Joga fora. Sofrimentos que a vida nos prega nos dia a dia, para nos afastar do caminho, que é Cristo. Que Deus possa tocar em seu coração nessa manhã. Que Deus possa transformar a sua vida nessa manhã através da palavra. Hello, motor. Pois Jesus nos amou. Pois Jesus nos ama até o fim. Ele não nos deixou órfãos. Quero orar por você. Amado Pai e soberano, diante da Tua palavra, Senhor, eu venho colocar cada um de seus filhos, Pai, que hoje estão ouvindo, que estão deixando ser tocado pela Tua palavra. Senhor, que o Senhor vai tirando as enfermidades, que o Senhor vai tirando os sofrimentos, que o Senhor vai tirando, Senhor Jesus, tudo que vem trazer tristeza no seu coração, tudo que vem trazer barreiras para que afaste o Senhor de cada um de nós. Senhor, vá, Senhor Jesus, ao encontro dessas pessoas, Pai. Vai tocando, Senhor Jesus, vai transformando, vai dando graças, vai fazendo com que essas pessoas sejam tocadas pelo poder da oração, pelo poder do Espírito Santo.
Senhor, essas pessoas hoje, elas necessitam de algo novo. Eles não precisam de uma cabeça numa bandeja, não, Senhor. Eles precisam de algo novo, um renovo. Eles precisam do batismo do Espírito Santo. Toca, Senhor. Repousa sobre cada um dos seus filhos, Pai. Eu creio, Senhor Jesus, na tua palavra. Eu creio nas tuas promessas. Eu creio quando o Senhor disse que passaria o céu e a terra, mas as suas palavras nunca hão de passar. Eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor pode ir, Senhor Jesus, além dessa live. Além das barreiras. Que o Senhor pode tocar, que o Senhor pode ir, Senhor Jesus. E que essas pessoas aceitem o Senhor como único e Salvador. Porque a tua palavra é fonte de vida eterna. Tudo isso, Pai, eu entrego a cada um dos seus filhos em nome de Jesus. E que assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus possa transformar a tua vida. Independente de onde você esteja, você não é um rejeitado. Você é um adorador, que adora em espírito e em verdade. Deixa Deus mudar o plano da sua história. Amém.